E na aula de hoje vamos continuar falando sobre as estruturas de controle do PHP, certo? Na última aula nós usamos as estruturas de controle condicionais, certo? Então, voltando ao exemplo na nossa última aula, onde calculamos a média de um aluno, se ele obedecer, né, se ele passar nessa condicional, ele ia executar esse bloco de código, se não, ele ia executar esse. Então, é uma estrutura condicional. No decorrer das aulas, nós vamos continuar falando sobre as estruturas condicionais. Hoje nós vamos avançar um pouco, vamos falar sobre algumas estruturas de repetição, certo? O PHP trabalha com essas 4 estruturas de repetição, basicamente o while, o do while, o for e o for each. Hoje eu vou focar um pouco no while e no for, certo? No decorrer das aulas nós vamos falando das outras. E para não ter que apagar esse código aqui que nós fizemos dessa média, até para poder pesquisar depois, então nós podemos criar outro arquivo aqui. Aqui onde tem a listagem das pastas, podemos clicar aqui, ó, onde tem o new file, um novo arquivo para quem usa português. E vamos usar aqui repetição. Dar o nome que você preferir. Criar um novo arquivo, certo? Repetição.php. Podemos fechar esse outro. Só para ter certeza que está tudo ok. Em fechamento. Para ter certeza. Certo? Criamos o arquivo. Como chama esse arquivo aqui no nosso navegador? Por padrão, o Nginx ele vai sempre chamar o arquivo index.php, o padrão, certo? Então, já que queremos abrir esse arquivo repetição, só clicar aqui no localhost, barra, e o nome do nosso arquivo, no caso, repetição.php. Certo? Repetição. Então, beleza, ele já está chamando o nosso arquivo. Para usar o while, basicamente precisamos de três coisas. Principalmente uma variável, que vai ter algum número. Caso vamos dar aqui o n valor de 1. E vamos usar uma condicional dentro dele, né, da estrutura de repetição. O while, enquanto, a gente pode perceber aqui que o próprio editor de texto, né, as palavras que são reservadas ao PHP como while, ele já usa uma cor diferente. Então, um exemplo aqui, enquanto o n for menor ou igual a 10, ele entra dentro desse bloco de código. Como eu falei, esses blocos de código, né, essa estrutura de repetição, como o nome já fala, ela vai repetir, né? Então, são recursos que permitem executar mais de uma vez esses trechos de código. Então, aqui nesse caso, se n é 1, ele vai entrar aqui nesse while até enquanto ele for menor ou igual a 10, certo? Então, nós podemos usar aqui um n para ele imprimir n, porém, o detalhe aqui que não podemos esquecer, se executar esse código agora, vai travar a aplicação, porque n é igual a 1, 1 vai ser sempre menor ou igual a 10, certo? Então, não podemos deixar da forma que está aqui, porque ele vai passar a vida toda repetindo aqui, vai dar um loop infinito. Podemos fazer aqui, usar o n, mais. Esse mais é como se fosse um incremento de n. Pode usar esse mais, eu poderia botar n mais igual a 1 também, certo? Esse mais é a mesma coisa, ele vai incrementar. Então, como é que o código vai funcionar? Vai chegar aqui, n é 1, ele vai ver a condicional, né? N é menor ou igual a 10, sim. N aqui tem um valor de 1, né? Que é o valor que está aqui dentro. Então, ele vai imprimir o valor de n e aqui ele vai incrementar. N que é 1, agora é 2. Então, ele vai voltar para o começo do código, né? Para condicionar. O n agora não é mais 1, ele passa a ser 2. 2 é menor ou igual a 10, sim. Ele entra aqui, faz o que tem que fazer, incrementa. E aí ele vai usar, repetir esse código enquanto não satisfazer ele por inteiro, né? Então, se executarmos aqui, vamos ver como ele se comporta. Ele foi de 1 a 10. Se a gente botar aqui 100, ele vai rodar o código 100 vezes. Está indo até o fim do mundo, certo? Então, deu para entender como funciona o while. Ele basicamente ele precisa de um valor, né? Passamos um condicional para ele. No final, incrementamos esse valor. E aí, enquanto for positivo, né? Enquanto não satisfazer isso, ele vai continuar executando. O for, ele funciona basicamente da mesma forma para exemplificar o for. Eu usei um algoritmo essa semana, então estava trabalhando no sistema de apostas, né, onde o jogador teria que escolher, o jogador põe o nome dele, de exemplo aqui, Jamerson, e ele tinha 99 dezenas, né, que vai de 00 a 99, o jogador teria que escolher 15 dezenas.
fiz até um exemplo aqui, ele tem escolhido 13 no momento do print. Então, para não ter que repetir esses 99, eu usei uma estrutura de repetição. Ao invés de while, eu usei o for, que ele é basicamente a mesma coisa. Então, vamos tentar não reproduzir isso da mesma forma, mas vamos tentar fazer a numeração, certo? Então, o for, ele segue basicamente a mesma coisa, só que ele faz tudo em uma linha só, certo? Então, aqui, o while, ele vai usar as 3 repetições do mesmo jeito. Seguindo esse exemplo aqui, n igual a 1, já posso apagar essa linha. Tem a condicional, elas são as 3 estruturas separadas por ponto e vírgula, certo? Então, a primeira estrutura, a segunda estrutura, que é a condicional, e a terceira estrutura de incremento. Ele vai funcionar basicamente da mesma forma. Então, ele já está em de 1 a 99, conforme nós pedimos aqui, certo? Porém, como olhamos aqui na imagem, ele não vai do 1, ele vai do 0, certo? Então, ao invés de 1 aqui, podemos começar o laço do 0. Ele está iterando a partir do 0. A segunda diferença que ainda vemos na imagem é que a cada 10 itens, né, a cada 10 números, a cada uma dezena, no caso, ele está quebrando a linha. Então, como podemos fazer isso? Primeiro, antes disso, vamos transformar isso num string, certo? Apesar de ser um número aqui, que é um inteiro, antes de 10, né, números menores que 10, para não ficar só 9, ele precisa usar no formato de dezena, 09. O PHP por padrão não faz isso, é que é um número inteiro, certo? Então, nós podemos usar uma condicional aqui, certo? Primeiro vamos transformar isso na variável j. Se o i, variável i, ela for menor que 10, vou criar uma variável j, põe no 0, concateno com i. Esse ponto aqui está concatenando, certo? Como se eu estivesse misturando as duas, eu pego o 0 e é como se fosse uma soma. Eu somo com o valor que está aqui. Se não, j igual a i. Eu estou pegando a variável j e estou atribuindo o valor i a ela, certo? Ao invés de i, eu vou imprimir o j. Vamos ver como ele vai se comportar. Ele já veio, ó. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 até o 10, certo? Então, se o i, valor de i, for menor que 10, na hora que ele estiver iterando, né, ele vai iterar 99 vezes aqui, vai repetir isso por 99 vezes. Se ele for menor que 10 no momento, ele vai entrar aqui, então eu vou pegar o i, por exemplo, 1 ou 2, vou pôr um 0 antes. Se não, eu atribuo o valor de j aí, deixa ele continuar normal, certo? Agora vamos para a segunda parte, que é a cada 10 itens, sempre que vê um 9, nós quebramos a linha. Para isso, nós vamos usar essa função do PHP, o strPos, certo? str de string, pos de posição, ele vai encontrar a posição da primeira ocorrência de um string. Então, o PHP, o próprio manual já explica como funciona, então vamos usar outra condicional, depois de imprimir, certo? Vamos usar outra condicional, if strPos. Aqui na primeiro passo nós vamos passar a string, no caso é o j, e aqui no segundo parâmetro é o find, o que ele vai procurar aqui dentro. Então vamos procurar tudo que tem um 9, certo? Sempre que ele achar um 9, ele quebra a linha. Fala aqui, para comparar, vou dizer que é igual a false, caso ele não encontre nada. Então, se for diferente de false, depois vamos falar melhor sobre eles. Aqui são estruturas de comparação, certo? Assim como o menor que o igual e o igual, são estruturas de comparação. Então, se o strPos for diferente de false, né? False quer dizer que ele não encontrou nada. Então, se for diferente disso, se ele achar o 9 no caso, então nós vamos iterar sobre ele. Nós vamos usar isso aqui para aumentar. Vou dar um eco, imprimir br. Essa tag br do MySQL, certo? Então, quando ele entrar aqui, nesse caso, não vamos precisar do else. Podemos usar o else aqui como se não. Mas nesse caso não vamos precisar, certo? Vamos ver como ele vai se comportar.
Opa, ele já funcionou melhor, então ele quebrou o 9, porém o 90, como sempre tem um 9, né, ele está entrando aqui dentro, ele está quebrando. Então aqui no if podemos passar outra condicional para ele, não uma, mais duas. Usar o operador i. Então ele vai fazer aqui duas comparações dentro do if. IJ for menor que 90. Vamos ver agora. Agora foi melhor. Então aqui, só explicando como é o código, né? O for ele vai fazer a repetição do código. Então ele vai de 0 a 99, ele vai executar tudo que está aqui 99 vezes, certo? Ele vai passar aqui por dentro. Dentro desse código ele vai fazer algumas condicionais. A primeira condicional ele vai ver se o valor de i é menor que 10, como eu já tinha explicado. Então ele vai, se for menor que 10, ele vai usar o zero antes, para ficar aqui as dezenas, né? Não ficar só um numeral inteiro, mas a dezena. Na segunda parte ele vai imprimir o J. O J é como se fosse um i modificado, né? Com essa parte aqui das dezenas. Na terceira parte ele vai fazer outra condicional, né? Dentro dessa condicional tem duas. Então primeiro ele vai ver se tem um 9 se tem um 9 dentro do número, né? Se tiver ele quebra e ele vai ver também que é menor que 90. Então se ele passar em um teste, ele passou nesse teste é um 9, mas não passou no outro, então ele não entra, que é o caso do 90, certo? Então se tiver um 9 na string e ele for menor que 90, ele vai entrar aqui dentro. O código está funcionando. Nós podemos usar para concatenar. Assim como concatenamos aqui, podemos usar um traço, certo? Para separar. Deixa eu ver que ele foi de 0, já foi mais bacana, certo? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje foi isso. Nós vimos um pouco das estruturas de controle, estrutura de repetição. Também vimos as condicionais, né? Falamos um pouco sobre as estruturas de comparação também, de concatenação. Depois vamos falar melhor sobre ele, certo? No decorrer das aulas nós vamos falar sobre isso.